possível a gente medir é porque nós estamos colocando como referencial duas grandezas novas. Quais são as duas grandezas que está dando uma terceira grandeza quando se relacionam? Pois é, da mesma maneira que lá na química duas espécies se juntam para formar uma terceira, ou uma espécie se separa para dar origem a duas espécies novas, aqui também, na física também. Quando nós temos duas grandezas que resolvem se relacionar, dá uma grandeza, dá uma terceira grandeza, uma grandeza secundária, uma grandeza que dependeu das outras grandezas. Por isso que as pessoas têm um pouco de dificuldade em física, de entender que grandeza, na verdade, é apenas uma maneira de medir ou de averiguar tal fenômeno físico. Claro, movimento é um fenômeno físico. Então, quando eu me deparo com uma situação de fenômeno físico que não envolve com a alteração da matéria, apenas com a modificação temporária dela, seus átomos, a sua constituição permanece a mesma, nós estamos diante de uma situação que faz jus ao nosso entendimento em relação ao movimento. Mas para me entender movimento, eu preciso responder certas questões. Por exemplo, nós estamos na Terra girando em relação ao Sol, em velocidade altíssima, tá? Estamos girando ao redor do Sol e estamos girando em torno do nosso próprio núcleo, né? Eixo. Eu pergunto a vocês, estamos em movimento? Estamos em movimento ou repouso? Eu não falei o referencial, então não podemos dizer se estamos em movimento ou repouso. O repouso só depende quando eu digo... Agora, nós estamos dentro dessa nave que se chama Terra, rodando em torno do Sol, quer dizer. Nós, em relação a um e o outro, estamos em movimento ou repouso? Repouso. Porque nós estamos estacionados um em relação ao outro, embora a Terra esteja girando em torno do Sol. Agora, em relação ao Sol, estamos em movimento ou repouso? Agora sim, estamos em movimento. Então, para eu saber movimento, as nossas distâncias são tão grandes, embora a gente esteja andando, essa distância ela é tão grande em relação ao nosso pequeno movimento que estamos fazendo, que ele é desprezível. Para nós, estamos na mesma posição. Já observaram o GPS? O GPS, quando estamos na casa da gente, em qualquer cômodo que a gente esteja, ele está marcando a mesma posição do GPS. Às vezes ele apenas vira de posição, mas ele não marca um local diferente. Por quê? Porque estacionadamente, nossa distância em relação ao Sol, que faz essa verificação dessa distância e que pode interpolar nossas diferentes posições, é muito pequeno em relação ao que estamos fazendo. Isso se disse que nós estamos em ponto material. O que é, professor, ponto material? Galera, ó, ponto material é quando o nosso tamanho é tão desprezível em relação ao universo total das coisas que a gente não leva em consideração o nosso tamanho. Olha só uma colocação interessante. Um garoto perguntou para seu pai: pai, o avião, ele é pequeno ou ele é grande, um avião? Aí o pai dele meditou. Filho, o avião é grande. E ninguém vai fazer um avião pequeno para não ter finalidade econômica nenhuma. Vai se gastar muito dinheiro para fazer um avião pequeno? Não tem finalidade nenhuma.
Aí o menino respondeu: papai, então por que é que eu daqui do chão, da terra, quando o avião passa, eu estou vendo ele bem pequeno? Hein? Olha só a inteligência de uma criança, né? Como é que a criança pega a gente em certas situações e nos deixam de calça curta? Olha só. Sabe por quê? Aí o pai dele pegou o mesmo menino e levou lá no aeroporto. Chegou no aeroporto, ele pediu lá para a moça deixar ele olhar o avião ali da sala de embarque. E o menino viu aquele aviãozão grande. A menina, ah, papai, aqui eu tô vendo ele grande. Por que que eu tô vendo ele grande aqui e lá quando ele tá lá longe eu tô vendo ele pequeno? Pois é, quando nós estamos perto de um objeto, o tamanho do objeto deve ser levado em consideração para nós. Quando nós estamos longe de um objeto, o nosso tamanho não se torna importante, porque nós vamos observar ele um pontinho pela distância que ele está. Às vezes ele está indo à velocidade de 500 km por hora, um avião, até mais, de acordo se for um supersônico, chegar a 840 km por hora. Mas por que que eu não vejo praticamente ele se deslocar? Ele se desloca para mim aqui tão lentamente, porque eu estou tão longe dele e o tamanho daquele objeto não é levado em consideração. Isso é ponto material. Olha só, situações do nosso dia a dia. Saímos de casa, 7 da manhã, chegamos no trabalho, 8 horas da manhã. Então, gastamos 1 hora da nossa casa para o nosso trabalho. Repara, mas se fôssemos de trem, será se o veículo que nós estamos indo de casa para o trabalho seria considerado igual se fôssemos de trem? Como assim, professor? O trem é grande, tem vários vagões. E por ter vários vagões, o seu tamanho, embora ele esteja longe de mim, eu enxergo ele grande. Porque da locomotiva, passando de vagão a vagão até a sala de embarque, a última máquina, que é a última máquina que tem lá, que é para o trem não precisar fazer volta, aí ele pega a outra máquina quando ele está voltando. Então, de uma máquina até a última máquina, passando pelos vagões, nós temos um tamanho grande. Embora eu esteja longe dele, mas o seu tamanho eu levo em consideração. Nesse caso, não é ponto material. O trem é considerado um objeto grande. Professor, em todas as situações isso pode acontecer? Exatamente. Quando nós estamos fazendo exercício com trem, geralmente os trens é elevado o tamanho do trem. No exercício, na questão, vai estar falando para nós o tamanho do trem. Quando nós estamos falando de ponto material, é quando o tamanho do veículo que nós estamos não é levado em consideração. Por exemplo, 2 carros estão se deslocando numa mesma avenida, no mesmo sentido. Um com 40 km por hora e o outro com 80 km por hora. Eu posso dizer que a velocidade de um em relação à velocidade de outra são diferentes? E posso dizer que um está mais rápido do que o outro? Posso. Mas também eu não posso dizer em que momento esse carro vai totalmente ultrapassar o outro. Por quê? Porque eu não sei o tamanho da distância entre eles e nem o tamanho dos carros. Se for 2 carros pequenos, a gente vai considerar do mesmo tamanho. Mas se for um caminhão, uma carreta, aí já mudou a história, porque na hora que tu começa a ultrapassar a carreta, é diferente. Às vezes tu está no meio da ultrapassagem de uma carreta, mas tu ainda não terminou o processo de ultrapassagem. Então, o carro ainda não foi totalmente ultrapassado. Então, nesse caso, o tamanho do objeto serve para nós estabelecermos esse primeiro conceito, que é ponto material.
Então, esse ponto material, vou botar bem aqui, ó, ponto material. Sempre eu escrevo aqui o que tem importante para a gente, tá? Sempre eu anoto, eu fico de olho no chat com vocês também. Não deixo vocês fora, não. O ponto material é o tamanho com que o objeto verifica, o objeto passa de um local para outro.